Bem-vindos ao Modernidade Ciência. Hoje eu vou comentar com vocês os acontecimentos na Ucrânia que levam para uma situação de finalização da guerra na Ucrânia. A Ucrânia exaurida, boa parte ali do território dominado ali por forças russas. Se imagina que pelo menos 20% do território está sob controle total das forças russas, e o Zelensky, dias atrás, admitiu que eles não conseguiriam eliminar o exército russo, expulsando o exército russo daquelas regiões tomadas ali em Luhansk, Donbas, né? E com a proximidade da posse do Trump, os ataques se intensificaram porque os russos, evidentemente, querem formar uma posição vantajosa para depois negociar. Usando o míssil hipersônico, que os russos utilizaram pela primeira vez em novembro, e agora tem sido mais utilizado, mostrando que eles podem realmente aniquilar posições dentro até de Kiev, como eles agora estão atacando Kiev. Veja, o russo ele foi escalonando o conflito. Para quem não achava que o russo ia usar armas cada vez mais poderosas, realmente ficou frustrado. Vejam que a mídia, 3 anos, que vivia dizendo que havia um game changer. A chegada de tanques. Lembra quando os caras falavam que iam mandar tanques e tal? Foram totalmente neutralizados. Tanques obsoletos. Os russos já conheciam. A maior parte desses tanques foram destruídos por drones. Não foi nem contato direto. Depois os aviões. Onde estão os aviões que foram enviados para a Ucrânia? Não, aí o avião, o F-16, vários outros aviões, seria o game changer. Então, não, você não ouve mais falar sobre isso. Os lançadores ali de foguetes e tal, que também não fizeram a diferença, porque você precisa de uma infantaria, você precisa de gente. Os americanos até pressionaram, no final agora do governo Biden, para que a Ucrânia mudasse a sua lei de convocação, que é a convocação a partir de 25 anos, mudando para 18 anos. Então é muito cômodo para a Europa, para os Estados Unidos, simplesmente enviarem os jovens ucranianos para a morte. Quantos dias você acha que um jovem de 18 anos convocado às pressas, ele vai resistir numa linha de combate ali com o exército, que agora os russos estão colocando seu exército profissional? Quantos dias você acha que ele vai resistir? Então, foi muito conveniente para a Europa criar toda aquela coisa, é uma coisa fofa, né? A Europa cria toda aquela coisa, o russo, não, porque o russo, como se o russo fosse assim, o último demônio do mundo, né? Sem passar pano aqui para as atitudes da Rússia, mas é muito conveniente para a OTAN, né, simplesmente escalar o conflito, sendo que eles poderiam ter resolvido isso desde o início, que é o que o Trump vai fazer. O Trump, evidentemente, ele vai colocar uma racionalidade nesse conflito. Veja só, aquelas regiões que fizeram plebiscito, que são regiões onde majoritariamente tem passaporte russo, porque eles são russos. A Ucrânia é um país artificial, foi construído de uma maneira artificial. Então, é natural que você tenha regiões que não necessariamente tenham um glamour nacional, né? Uma unidade nacional. Então, aquelas regiões que lá atrás fizeram plebiscito para se anexarem à Federação Russa, foram aceitas pela Duma russa. E aí a Ucrânia simplesmente resolveu peitar isso, invadindo ali, coagindo aquelas pessoas que diziam, não, você não pode. Tudo começou assim. A própria Crimeia não se sente ucraniana, ela se sente russa. Então nós temos um problema muito mais profundo do que simplesmente a OTAN e a Europa imaginam
que com a visão europeia do que não, você vai ser ucraniano, se torne aqui na União Europeia um cidadão de segunda classe. Você vai ser um cidadão, vamos dizer, coisa e tal. Nas portas da Rússia, com todo o histórico, isso que levou à Primeira Guerra, com a Sérvia, aquela questão toda, né? Se você analisar, quando houve simplesmente houve o assassinato ali do casal, do Ferdinando, da esposa e tal, tinha uma situação muito semelhante de pertencimento, né? A Europa não é simplesmente uma divisão geográfica que você coloca os países com o lápis e você constrói tal. A Alemanha e a França, ali na região né, da Alsácia-Lorena, ela sabe disso, lutou com isso durante muito tempo. Então não é realmente a Europa que vai redesenhar o que é ali a Eurásia, né? Então nós temos, após a posse do Trump, uma situação em que o Trump vai dizer, olha, eu não vou ficar apoiando isso eternamente, vou ficar gastando esse dinheiro com a OTAN, não vão resolver isso assim. Eu ajudo a reconstrução da Ucrânia, isso vai ser a moeda de troca com o Zelensky. Entrega essas regiões. Essas regiões não são ucranianas, elas são russas. As pessoas querem ser russas, você não pode impedir isso. Então fica aí com o seu país devastado, destruído, mutilado, e eu ajudo você a reconstruir. E a Rússia? Tem alguma coisa, tem uma reparação? Não, a Rússia pode realmente até aceitar uma reparação pelos danos utilizando o próprio gás russo. Então, nessa história toda, é bem interessante que é bem provável que a Europa volte a receber o gás russo como pagamento pela Ucrânia. Olha que interessante. Então, a Rússia diz, olha, eu vou pagar com gás. Aí vocês resolvem aí quanto que vocês vão pagar ele para a Ucrânia, para reconstruir e tal. Eu, por 10, 15 anos, eu mando aqui o gás, né, com um valor irrisório aqui, né, para a reconstrução da Ucrânia. E aí a Europa é que ficou realmente com o ônus de toda a reconstrução, né? Elevou o custo de defesa de 2% para 3%, como a OTAN forçou, né? E a Europa, num momento como esse, a Alemanha numa situação patética, ridícula, a França também com um déficit enorme, eles vão aumentar os gastos militares para defesa e tal. O que mudou, o que foi realmente a grande fator de mudança nessa guerra da Ucrânia é o poder de produção militar da Rússia, que se manteve constante durante todos esses últimos 3 anos. A Rússia sempre se manteve mobilizada para transformar fábricas, qualquer coisa para um esforço de guerra. E isso ficou muito evidente. A Rússia continuou produzindo munição, equipamento, pegando equipamentos que estavam guardados, muitos deles desde os anos 60, estavam estocados na graxa. Aí você vai dizer, mas isso aqui é um tanque, é um obuseiro, né, de 50 anos, 60 anos, mas ele mata, coisa que a Ucrânia não tinha essa capacidade de reposição. Sem falar no material humano. Ela não tem mais capacidade humana de suportar essa guerra. Outra coisa que a mídia realmente ela desconsidera, porque no começo, vocês lembram todas aquelas fotos? Tinha aqueles tanques russos destruídos, aqueles blindados destruídos e tal. Isso há 3 anos atrás. Isso mudou o curso da guerra? Mudou você mostrar um tanque destruído ali? Mudou? Não. E o russo, ele tem uma estratégia já de muitos séculos, onde ele vai se adaptando ao conflito. A Rússia, desde a sua formação há 1000 anos, ela participou de 200 conflitos. Então, isso não é
assim, não tem um russo que não sabe contar uma história, seja familiar ou que ele ouviu de algum conflito, né. Então, ao longo da evolução ali na Ucrânia, eles foram aprendendo. Por exemplo, como é que estavam funcionando os equipamentos que os americanos e a Europa enviou para a Rússia? Como é o uso de drones? Como que eu posso interferir na questão eletrônica? Então, os russos hoje estão interferindo muito nas comunicações, fazendo o jameamento, que se diz, bloqueando comunicações. Então, isso foi sempre uma evolução ao longo de 3 anos. Não é estático, ele não age da mesma maneira o tempo todo, não, ele vai aprendendo, né. Por isso que os ataques russos se tornaram mais cirúrgicos, eles eliminaram dezenas, talvez centenas de observadores europeus da OTAN, dizimaram esse pessoal. Se imagina que 4 ou 5 generais americanos que estavam ali já foram mortos nesses 3 anos. Deve ter morrido mais general americano que estava ali tentando coordenar alguma coisa, ajudando o exército ucraniano, do que em toda a guerra do Vietnã. Então, isso é um processo de aprendizado que o russo vai fazendo aos poucos. Ele vai entendendo como que é aquilo. E isso é uma característica russa, ele vai moendo devagar. Então, lembra, a imprensa sempre dizia, não, a guerra, o russo, não, o russo não queria terminar a guerra rápido, absolutamente, absolutamente, pela desproporção de poder militar, ele poderia já ter utilizado todos esses mísseis hipersônicos, toda a capacidade de ataque, já há 3 anos. Por que ele não fez? Porque o objetivo dele, primeiro, era a conquista de território, então o objetivo dele é conquista de território para uma negociação futura, e o objetivo principal é a destruição da própria Ucrânia. A Ucrânia será um estado simplesmente destruído, né? Então, a Rússia sempre teve uma estratégia de aniquilar o inimigo no sentido de ele não conseguir se erguer mais. E é o que ele fez na Ucrânia. Ele destruiu toda uma juventude, toda uma infraestrutura, metade da produção de energia da Ucrânia foi destruída. Então, isso é uma maneira dele simplesmente impor a vitória, dizendo assim, você está aniquilado, agora nós vamos sentar para conversar. Isso ele fez com Napoleão, com Hitler. Então, isso é um estilo russo de combate, né? Coisa que a Europa moderna não consegue ler qual que é realmente o estilo russo, né? Então, todos aqueles, né, a Ursula von der Leyen, todos aqueles, eles não simplesmente não conseguem interpretar. O russo foi aquilo que eles disseram que eles iam fazer, eles foram fazendo, não foram mudando, não se intimidaram com todas aquelas sanções. Então, é sempre uma grande pantomima, né? Não, a Europa não vai mais comprar petróleo da Rússia. A Rússia passou o petróleo para a Índia processou o petróleo e vendeu e chegou na Europa. Então, realmente me faz rir, né? Me faz rir. E o custo de energia na Europa aumentou tanto que em França e Alemanha estão fechando plantas, estão decretando falência de várias empresas, porque simplesmente o custo da energia ficou muito maior. Então, o objetivo russo também era impor à Europa um custo, quanto mais a guerra ela se prolongasse, pior para a Europa. A Rússia continua ali. O povo russo, já acostumado a uma vida módica, não é o padrão europeu.
Então, o russo médio não tem o nível de consumo do europeu médio. E o europeu médio vive em função do estado do bem-estar, que é tudo... Não, o russo não. O russo médio, ele prefere um governo forte que o protege, e o custo de tudo isso é uma vida espartana. Então, de novo, é uma total miopia desses líderes europeus com relação a como o russo interpreta o mundo, como o russo se vê. O russo não é europeu, ele não é asiático, ele é eurasiano. Então é uma miopia muito grande de você tentar medir o russo pela régua europeia. E agora, com a chegada do Trump, de uma maneira muito pragmática, ele vai dizer assim, olha, vamos acabar com isso, vocês continuam fomentando, porque se depender da Europa, eles vão realimentando. Quantas vezes você ouve, não, porque vamos caminhar para a Terceira Guerra Mundial. Se depender do nível intelectual de líderes europeus, eles vão caminhar realmente para uma Terceira Guerra. Porque para eles não tem problema nenhum. Não, porque o problema é o russo. O russo, isso, nós temos que fazer isso. E o cara vai intervir. E os Estados Unidos, de uma maneira distanciada, vamos acabar com o fogo no parquinho. Vamos resolver isso, eu vou ajudar a Ucrânia na reconstrução, você cede esse espaço, vamos acabar. E aí que vai ser realmente um grande fiasco para todo aquele pessoal europeu com aquela cabeça, assim, aquela coisa, assim, né? Conseguiu o quê nesses 3 anos? Né? Foram mandando cada vez mais armas para a Ucrânia? Cada vez mais armas com a Ucrânia? O Putin havia dito lá em Istambul, né, com 1 ano de guerra, havia disposição de fazer um acordo. A Europa e o secretário americano, né, o secretário de Estado americano, impediram que o Zelensky assinasse um acordo nas condições, isso é fato, depois de 1 ano. Por quê? Por quê? Porque é simplesmente uma questão ideológica, né? Vale mais a pena para a Europa, para a população, criar um inimigo que não, a gente pode sofrer uma invasão, os russos estão chegando, né? Os russos estão chegando. Então, isso foi um ardil de vários governos da Europa, né? Incompetentes, patéticos, né? Para criar um inimigo, né? Usando simplesmente como bucha de canhão a Ucrânia. Muito bem. Agradeço aí para quem acompanhou o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no Modernidade Ciência. Coloque aí, acione o joinha, o sininho. Você ajuda muito aqui o canal. Muito obrigado e até breve.